fazer o break agora. Sérgio Moro tá aqui. Ô, Moro, você tem um monte de inimigo, mas tem um monte de gente igualzinho você. Então, eu gosto não. Só gosto pra... Porque eu jogo muito Minecraft. Daí Almoçando. confunde. Daí, oi, eu tô aqui no Martão. Por quê? E daí... Pode expectar as pessoas. Mas viu lá no Paraná, eleição que foi muito disputada, porque os outros dois candidatos eram competitivos. Não, Martão. Então não foi aquela eleição tranquila. E o Gravata? A Gravata tá bravo com você. Sabe quem é o Gravata? Não, eles congelaram. E congelaram, pessoal. Não deu para Vou fazer um ele. break rapidinho só pra rede, viu? O Sérgio Moro tá aqui. Olha Pra a você minha seguir no máscara. Instagram, SF_Moro e o Twitter, Gente, olha aqui minhas SF_Moro. Vai lá, Reginaldo. Senador, eu queria fazer a pergunta exatamente do que a gente estava falando, Nenhuma né? troca. O senhor estava falando da questão do revisionismo histórico. Foi dito que a prisão do Lula foi uma maior aberração jurídica de todos os tempos. Em nível A sua 1, opinião vocês sobre não isso podem e trocar. Nem que se nível 2, nem ele é uma nível 3, aberração, foi nem nível errada a 4, nem prisão dele, nível as 5, pessoas nem que nível o 6. prenderam, elas vão ser culpadas de alguma coisa. Quer dizer, nível E 6 também pode. a questão do seu mandato, se o senhor teme a questão do seu mandato e o que aconteceu Aqui, ó. com o Deltan Dallagnol. Trocar. É uma machete. Veja, o primeiro ponto ali, como eu disse, não tem Uma. crime de hermenêutica. Tá? Então, rever uma decisão do juiz, mas aí querer puni-lo porque proferiu essa decisão, mas vamos Gente, colocar as agora coisas vamos no seu esperar devido entrar, lugar. então. O Lula Bora só foi esperar. preso após a confirmação da Bora condenação lá pelo Tribunal de pro Porto Alegre. jogo, E foi o gente. Tribunal de Porto Alegre Tô que muito ordenou a animada prisão, pra jogar. e cumprir. Mas E eu o tô tribunal com só medo ordenou também porque da marretão o STJ e o boa. STF previamente Marretão haviam denegado habeas corpus ao Lula. Então, houve uma construção coletiva dessa decisão. Aí eu não qualifico ela como um erro histórico. O que houve foi a anulação da condenação depois Eu não por vou motivos fazer. formais. Há uma suspeição que alegam de mim que, sinceramente, com todo respeito aos tribunais, a gente respeita as instituições, não existiu. E dois, a questão da mudança de foro de Curitiba para Brasília, que foi uma alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não há um julgamento no sentido da Lula é inocente. Eu nunca ouvi isso do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, teve ministros que disseram expressamente que o tribunal não declarou o Lula inocente. Então, não vejo essa aberração histórica. Tá? Claro que hoje é um cenário diferente. E eu também tenho dito o seguinte: eu fui ao Senado para olhar para o futuro, não para ficar olhando para o passado. Então, eu não vou lá no Senado, na tribuna, e fico falando de sítio Atibaia, de triplex, de corrupção na Petrobras, porque não é meu papel. Eu quero construir para o futuro, dentro das brechas ali que são possíveis. E acho que o governo federal faria bem, o governo Lula faria bem, se olhasse também para frente e não querer fazer esse revisionismo histórico. Porque esse tipo de coisa ricocheteia. Esse revisionismo, senador, a gente está falando da questão, o senhor estava falando da questão da perseguição. Existe uma perseguição e o que fazer para tentar revidar esse tipo de perseguição e não haver mais a perseguição de discordância política? É isso que eu falei, a gente tem que repor a verdade quando ela é atacada. Mas principalmente a gente tem que olhar o futuro. Então, olha, aconteceu, foi assim, não adianta a gente ficar discutindo aí triplex ou coisa, vamos discutir os projetos lá, o banco DNA do criminoso ampliar, confisco de bens de traficante, vamos voltar a falar de combate à corrupção. Como é que a gente pode ser uma democracia madura se a gente não tem combate à corrupção, seja para prevenir ou seja para punir quem eventualmente foi pego? E a corrupção no Brasil continua. Mas, Moro, você sabe que a corrupção é a paz do Brasil. A gente vê isso claramente. Verdade. Exato. Se o dinheiro estiver nos corredores certos, estiver circulando de uma maneira perfeita, é o melhor país, é o país do amor. Coraçãozinho. O amor venceu. Você sabe disso. Exato. Claro. Mas eu vou fazer uma pergunta para você de futuro até pensando sobre esse negócio aí da extrema-direita que fala e tal. A gente tem exemplos aí de caras que não são do sistema e entraram na política, tipo o Trump, o Bolsonaro, esse Milei da Argentina também, e que pode entrar agora ser o presidente. A gente vê na Itália, na Espanha também, a Espanha parece que é a direita também. Só que o que acontece? Esses caras eles já entram como extrema-direita.
Já entro como um cara fora do sistema porque ninguém acredita mais. Que é justamente isso. Voltou ali, você não acredita na justiça. Nas instituições, como ele fala, você não acredita mais em político, não acredita mais em justiça, não acredita em nada. Então o cara que fala pra mim que não acredita em nada e eu concordo com ele, eu escolho esse cara. Só que chega na hora, não consegue governar. Que é o que aconteceu com o Bolsonaro aqui, que acontece com esse Milei, a gente vai ver agora na Argentina. Como é que nós, como eleitores, a gente que confia no político, vai votar a partir desse momento que ficou tudo confuso? Pergunta difícil, hein? Poxa, complicado. Aí é uma pergunta mais profunda até da situação atual. Acho que na situação atual do país, a oposição vai ter que ter paciência. Vai ter que aguardar os 3 anos do governo Lula. Espero que seja o último governo Lula, porque senão acho que aí destrói o país, já vai ser muito complicado, mas depois destrói o país com isso. Mas creio que esse tempo está contado. E nós temos que esperar que surjam, né, líderes políticos, ou seja, feita uma construção coletiva de lideranças que sejam reformistas, que reformem esse sistema. Destruir o sistema é possível, mas tem que reformar o sistema, isso é possível. Lá nos Estados Unidos era considerado um país extremamente corrupto no começo do século XX. Hoje tem corrupção? Tem, mas mudou, o cenário é diferente. As democracias ocidentais, tem todos os seus problemas. Gente, olha isso, eu tô hackeando. E não são relativamente boas. Inglaterra. Então a gente também não está preso no determinismo histórico do fracasso. A gente consegue mudar. O grande problema é quando vai construindo essa desilusão progressiva em relação à política e vira aquele cenário de terra arrasada. Porque você tem que ter um líderes, que promovem uma reconstrução. Eu quero contribuir com isso, não liderando, mas eu quero contribuir com esse processo. Tem coisas que eu acredito que a gente precisa fazer nesse país e a gente não pode acreditar que tudo aí seja terra arrasada. Nessa linha, falando de futuro e de política, essa semana saiu uma pesquisa do Instituto IDDC, Instituto de Democracia, que pesquisa, na opinião popular, quem são os sucessores naturais do Bolsonaro. Ele tem o Tarcísio, o Zema, a Michele, e saiu seu nome na pesquisa com 11%. Você pensa em voltar com a ideia de candidatura à presidência, já que você foi um pré-candidato nas eleições passadas, e também saiu a notícia que o União Brasil está querendo te convencer para ser candidato a prefeito de Curitiba no ano que vem. Viva Curitiba! A gente pode ter o Sérgio Moro candidato a prefeito ou a presidência? Como é que é o futuro? Eu estou focado no meu Senado, no meu mandato do Senado, em aprovar bons projetos nesse período e ter uma proposta diferente ali de trabalho dentro do Senado, construir um grupo, mas não tem nenhuma pretensão de qualquer voo presidencial. Já fiz isso aí ali no passado, é muito complicado, e o antagonismo do sistema é muito grande. Hoje tem outras pessoas que provavelmente se habilitam mais, teriam melhores condições, como o Zema, o Tarcísio, o próprio governador do Paraná, o Ratinho Júnior, né? Eventualmente o Bolsonaro, se recuperar a própria elegibilidade. E tem o governador Ronaldo Caiado, que é uma liderança lá desde os anos 90 e sempre teve um discurso muito firme em relação às suas crenças, por exemplo, na economia liberal. Acho que o Brasil está meio que tentando ser essa terceira via. Precisa ter um choque de capitalismo. É Bolsonaro Eu vou lembrar do Morgado uma pergunta. Roubei. Já apropriei. O senhor acredita que nesse cenário que o senhor está falando dessa próxima janela, que agora vai ser o último, talvez ou não, com muito menos participação do povo, ou por medo, ou por amarras, você acha que o povo, a tendência agora é participar muito menos nas ruas ou em cobranças, até pelo medo do momento que a gente vive? Talvez no momento, mas a política tem uma dinâmica, né? Então as coisas podem mudar. O que a gente vê na América Latina, houve uma onda de esquerda e essa onda está refluindo. Então a Argentina agora, ou é o Milei ou é a Patrícia Bullrich. A Bullrich, nós vamos mandar para canhãozão, nós vamos mandar lá pro Zelensky. Zelensky, fica tranquilo, a Bullrich, nós vamos mandar. Vai pra lá, não, vai pra guerra. Eu conheço ela pessoalmente, quando eu fui ministro da Justiça, estive lá, ela era da segurança, ela muito preparada, sim, mas corajosa, também, corajosa. Agora, vamos esperar lá o que os argentinos vão decidir.
Mas Os o argentinos peronismo Vai ser primeiro turno. não estará. Já era. vai ser primeiro turno. Primeiro turno Alecão, hein? Isso, Não, mas esse o é mais peronismo bacana. isso é 13. Mas Esse é o assim, 13. o mais importante para a Argentina é que o peronismo perde. Destruiu o país. Exato. Deixa eu só. Deixa eu colocar o Mota. O Mota tá aqui, Mota ó. aí, O Mota que faz pergunta boa. Vai lá, Mota. Pergunta boa. Senador, eu gostei muito da sua fala de que nós não estamos presos num determinismo histórico. Eu falo muito isso, eu conto muito para as pessoas como os Estados Unidos eram no início do século XX, e realmente era uma nação muito corrupta. Mas existe pelo menos uma diferença grande entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1786, que sofreu, eu acho que 27 emendas até hoje. Nós já estamos na 7ª ou 8ª Constituição e essa última já passou de 120 emendas. E como a nossa Constituição é muito abrangente, tudo acaba virando um problema constitucional. Tudo acaba tendo que passar por 4 instâncias da Justiça. Na sua opinião, como é que a gente sai dessa Gente, situação? eu tô acabando Nós temos uma essa tradição de querer colocar partida. tudo na Constituição. Quando Então, por exemplo, acabar, está tendo essa reforma tchau tributária pra agora, vocês. que precisa realmente reformar o sistema de tributos Falta para mais tornar ele um mais simples, mais computador, eficiente. gente. Não sei se essa reforma que está na mesa tem esse efeito, eu tenho minhas dúvidas. Vou tentar trabalhar para melhorar. Esse menino veio hackear comigo. Talvez eu vote a favor, talvez vote contra, vai depender do resultado final a partir disso. Mas a gente vê, por exemplo, Mota, que todo mundo quer colocar alguma coisa ali, alguma demanda nessa reforma tributária. Jabutizinho. Coisas que deveriam esperar uma regulação da legislação ordinária ou da lei complementar, porque isso gera um engessamento da política. Mas está nessa tradição brasileira, puxa, o que é melhor para mim? Eu ter lá uma garantia constitucional, porque isso não pode ser modificado facilmente pelo Congresso. E nós aí erramos muito quando cedemos a esse tipo de tentação. Também acho que as nossas cortes de justiça, eles têm um poder de revisão da constitucionalidade das leis, que veio lá dos Estados Unidos, a Marbury versus Madison, de 1803, tem toda uma tradição rica lá dos Estados Unidos em relação a se isso. vocês não Mas tiverem existem uma temas de técnica pra políticas não errar, públicas que o lugar apropriado para discutir é o Congresso e não as cortes de justiça. Por que isso? E fala que alguém que foi juiz 22 anos. O senador e o deputado não é melhor do que o ministro, do que o magistrado, do que o juiz e vice-versa. Agora a gente tem uma grande vantagem em relação aos juízes, que nós podemos ser substituídos. Então, quem tem que definir políticas públicas gerais é o Congresso. Porque Gente, se eu tô você tomar uma terminando decisão de errada, hackear o eleitor te pune. Tô Tem terminando de a possibilidade de hackear. te substituir. Então, quando vai discutir por a política de drogas lá no Supremo Tribunal Federal, não acho, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, não acho que é o lugar apropriado. Quando você vai discutir alguns desses grandes temas que a gente vê hoje, por exemplo, estamos discutindo lá a correção de FGTS, não é uma matéria própria para ser tratada, a meu ver, no Supremo Tribunal Federal, porque é uma política pública mais abrangente e para poder analisar todas as consequências, o melhor é o Congresso. E se o Congresso errar, o eleitor pode puni-lo, o que não pode fazer em relação ao juiz. Então, nós tínhamos que ter uma postura um pouco mais, com todo respeito, ao nosso judiciário, de autorrestrição em relação a alguns temas. E, como eu disse, fala alguém que foi 22 anos juiz, Você fala tem um grande apreço pela magistratura. Você fala o que o deputado resolve lá, ir lá pro Supremo para julgar, que agora o PT e o PSOL estão brigando, né? O PSOL quer uma coisa, o PT quer canhoteiro. Os dois canhoteiros. Agora entra o PSOL que é o negócio, não, nós vamos entrar lá, que nós vamos falar com o juiz lá. Chama o tapetão, né? O Esse é tapetão. o caso da lei das estatais, né? A lei das estatais é uma lei virtuosa. Foi aprovada em 2016, na esteira do Lava Jato, Mas que foi criada para limitar o loteamento político partidário nas estatais. mas já caiu por terra. Vamos jantar. E aí, de repente, está suspensa, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Não é também, né, a meu ver, o local apropriado para se discutir esse tipo de tema. E veja, uma lei de 2016, por que foi suspensa agora, em 2023? Mas o presidente do Senado começou a fazer essa crítica, né? Inclusive agora recentemente contra o STF, porque o STF começou a descriminalizar o porte de drogas para o pessoal
E aí o Rodrigo Pacheco veio a público falar que não é competência do STF. Como que o senhor analisa essa posição do presidente do Senado, agora criticando esse Foi um jeito de discurso oportuno, inclusive o apoiei. Se nós formos pensar numa descriminalização das drogas, seja mesmo a posse em pequena quantidade, isso tem que ser uma política, a meu ver, discutida pelo Legislativo, porque vai depender de uma estrutura. Então vai permitir que se venda droga legalmente em estabelecimentos? Ou, se for fazer isso de simplesmente dizer que o posse até 60 gramas, 30 gramas é consumidor e não é traficante, o grande problema é o seguinte: o distribuidor varejista da esquina, ele não vai ele vai com as trouxinhas, ele não vai com 1 quilo de cocaína. Então tem que uma questão de prudência. Agora, é importante tratar esse tema sem aquela questão do antagonismo com o ministro, sem ofender ministro, sem atacar ministro, sem tratar de lado pessoal. Saiu do jogo, gente. Tchau, beijinhos. Depois que o Lula foi eleito, falar com ele, ou com o ministro dele, porque bye bye. parece que